Hoje é sexta-feira, dia 9 de maio, e já chegou aquele momento de girar as principais notícias do nosso futebol. E claro, a gente começa falando do Botafogo, que segue atento ao mercado da bola. Ainda teremos duas janelas de transferências neste meio de ano, e o clube carioca quer repetir o que deu certo na temporada passada, quando se reforçou bem na segunda janela e montou um elenco que chegou a ser considerado praticamente imbatível em certo momento. Não foram só grandes nomes que fizeram a diferença. Teve jogador que veio da base, teve contratação mais modesta que virou peça-chave. E agora, o que será que vem por aí nessas duas próximas janelas? Muita gente tem me perguntado também sobre a situação do Botafogo na Libertadores. O time depende só de si para avançar às oitavas, mas a tabela dos outros grupos também pode influenciar bastante. No grupo A, que é o grupo do Fogão, o Estudiantes lidera com 9 pontos a Universidade Chile, vem logo atrás, e o Botafogo está ali com 6 pontos na terceira colocação. Se conseguir um empate contra os argentinos e vencer a Laú está dentro, mas o cenário ideal, claro, é vencer os dois jogos e terminar em primeiro sem depender de ninguém. E o panorama nos outros grupos? No grupo B, o River Plate lidera com 8 pontos, seguido do Independiente Del Valle com 5. Barcelona e Universitário ainda têm chance, o que deixa tudo embolado. Já no grupo C, a LDU e o Central Córdoba estão empatados com 8 pontos, enquanto o Flamengo corre atrás com 5. A situação da equipe carioca é delicada. Um empate da LDU no Maracanã pode significar eliminação precoce. Pressão máxima. No grupo D, o São Paulo já está praticamente classificado. Tem 10 pontos e lidera com folga. Libertário ainda. Corre por fora, a Alianza Lima briga. E o Talleres de Córdoba, esse aí com apenas 1 ponto, confirma o que muita gente já vinha dizendo. É o pior time argentino do torneio. E no grupo E, que também está quente, o Racing e o Fortaleza dividem a liderança com 7 pontos seguidos pelo Bucaramanga, que tem 5. O confronto direto entre Fortaleza e Bucaramanga será decisivo, e o último jogo contra o Racing fora de casa pode valer a liderança. Chegando no grupo F, o famoso grupo da morte, temos o Bahia surpreendendo todo mundo na liderança com 7 pontos. Atlético Nacional vem logo atrás com 6, o Internacional está com 5 e o Nacional do Uruguai fecha com 4. Aqui qualquer um pode se classificar. O jogo entre Atlético Nacional e Bahia na Colômbia promete ser de tirar o fôlego. E o Inter, que enfrenta o Nacional fora, também está na briga. Tudo se resolve nos detalhes, especialmente o saldo de gols. O grupo G está praticamente dominado pelo Palmeiras com 12 pontos e 4 vitórias. Mas quem lembra do ano passado sabe que isso nem sempre significa muita coisa. O Botafogo eliminou o Verdão nas oitavas. Atrás do líder temos Cerro e Sporting Cristal, com 4 pontos, e o Bolívar com 3. A segunda vaga segue totalmente em aberto. No grupo H, a disputa também está pegando fogo. Vélez Sarsfield e Peñarol têm 7 pontos cada, Bulu vem com 6. E o Olimpia praticamente fora com apenas 2. 3 times brigando por 2 vagas. É o retrato da Libertadores, imprevisível e emocionante. Agora, é curioso notar que entre os brasileiros, 3 que começaram como favoritos, Botafogo, Flamengo e Internacional, estão fora da zona de classificação. Enquanto isso, o Bahia, que ninguém apontava como um dos protagonistas, lidera o seu grupo. O Fortaleza também está com a vaga na mão e São Paulo e Palmeiras já garantiram presença nas oitavas. Ou seja, o futebol é mesmo surpreendente. E sobre as janelas de transferências, fique ligado. A primeira chamada de janela do Mundial vai abrir no dia 2 de junho e segue até o dia 10. É um período curto, mas crucial. O Botafogo já tem um reforço confirmado, que inclusive está lesionado, mas será registrado agora. A ideia é usar essa oportunidade para fortalecer principalmente o ataque. Depois dessa, teremos uma nova janela mais longa, a partir do dia 10 de julho, quando o Campeonato Brasileiro retoma. Essa sim será decisiva. Vai até o dia 2 de setembro e coincidirá com o mercado europeu, o que pode significar saída de atletas, mas também oportunidade para reposição. A diretoria do Botafogo sabe que precisa se movimentar. Há jogadores no elenco que podem crescer muito na temporada, como o Nathan Fernandes e o Santi Rodrigues. Os zagueiros Jair e Davi e Ricardo também geram boas expectativas. Sem falar no Wendel, que chega como reforço de peso.
Mas é consenso que ainda faltam peças, especialmente do meio para frente. Maio será determinante para sabermos até onde esse Botafogo pode ir. O calendário tem pedreiras pela frente, Internacional, Flamengo, Santos e Ceará, tudo isso antes do Super Mundial. Se conseguir pontuar bem e aproveitar bem essa primeira janela, a equipe pode voltar ainda mais forte. E aí, amigo, sonhar com algo grande na Libertadores e também no Brasileiro não é exagero. O torcedor quer ver o time entre os melhores do continente e do país. E a hora de se preparar para isso é agora. A expectativa está alta, a torcida está ligada e o Botafogo tem tudo para surpreender de novo. Vamos acompanhar de perto. E se tem uma coisa que o torcedor do Botafogo aprendeu nos últimos tempos, é que tudo pode mudar em questão de semanas. O futebol não perdoa quem para no tempo. Por isso, essas janelas de transferências não são apenas momentos de contratação, elas representam a chance real de corrigir rota, ajustar falhas, pensar grande. A memória recente mostra como o clube acertou em cheio quando trouxe jogadores pontuais, não necessariamente nomes midiáticos, mas peças que fizeram toda a diferença dentro de campo. O segredo muitas vezes está aí buscar quem entrega e não apenas quem aparece. E é exatamente por isso que o mês de maio vem sendo tratado como estratégico nos bastidores. Dentro de campo, o time ainda precisa mostrar mais. Apesar de estar vivo na Libertadores e com chances reais de classificação, é impossível ignorar que algumas atuações deixaram a desejar. O jogo contra o Estudiantes, por exemplo, será uma espécie de termômetro. Se o time conseguir arrancar pontos dos argentinos, o moral vai lá em cima, a confiança volta a circular no vestiário e até a postura nos jogos muda. Mas se tropeçar, o clima de pressão aumenta e aí tudo começa a ser questionado. O elenco, o técnico, o planejamento. E quando falamos de planejamento, é impossível não mencionar o Super Mundial de Clubes. Essa competição tem uma dimensão completamente nova para o futebol brasileiro. Representar o país e enfrentar clubes poderosos da Europa e da América do Sul, tudo isso exige uma preparação cuidadosa. Não dá para chegar lá com dúvidas, com carências óbvias no elenco ou improvisos no meio do caminho. O Botafogo sabe disso. E mesmo com algumas incertezas, há uma convicção nos bastidores de que é possível montar um time competitivo que honre o escudo e encare qualquer adversário de igual para igual. Agora não dá para falar de Botafogo sem tocar num ponto que tem dividido opiniões do treinador. Tem uma parte da torcida que ainda não está completamente convencida, outros acreditam que ele precisa de tempo de respaldo e principalmente de reforços. A verdade é que nenhum técnico faz milagre com um elenco limitado, ainda mais em competições simultâneas como Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e Mundial. O desgaste é físico e mental. Por isso a diretoria vai precisar agir com precisão cirúrgica nessas próximas semanas. Errar uma contratação pode custar muito caro, acertar pode mudar tudo. E falando em mudanças, o futebol brasileiro vive um momento diferente. Muitos clubes estão investindo pesado, trazendo jogadores de fora apostando em projetos ambiciosos. O Bahia, por exemplo, liderando um grupo da Libertadores que tinha favoritos mais tradicionais, mostra que dinheiro bem investido dá resultado. O Fortaleza, com uma gestão equilibrada, também vem colhendo os frutos. Já o São Paulo e o Palmeiras, que confirmaram suas vagas antecipadas, demonstram um nível de regularidade que é essencial em torneios longos. E é aí que o Botafogo precisa se inspirar. Manter um padrão, não oscilar demais, ter um elenco que consiga sustentar o ritmo durante toda a temporada. A janela de julho, que vai até o começo de setembro, será a última chance de mexer no grupo antes da reta final das principais competições. E por coincidir com o mercado europeu, o risco de perder jogadores importantes é real. Por isso o clube já se movimenta com possíveis reposições. Tem olheiro na Europa, tem scout observando o mercado sul-americano e nomes começam a ser ventilados nos bastidores. Não adianta esperar a bomba estourar para correr atrás. Quem quer brigar por título precisa estar sempre um passo à frente. E dentro do elenco atual, algumas promessas começam a chamar a atenção. O Nathan Fernandes, por exemplo, é daqueles que, se derem sequência, podem explodir. É jovem, tem habilidade e coragem para encarar marcação e pode se tornar uma peça fundamental no esquema tático. O Santi Rodrigues é outro que, quando está em boa fase, muda o ritmo do jogo.
E na zaga, tanto o Jair quanto o David e Ricardo têm mostrado que merecem mais minutos. A questão é saber se o treinador vai ter coragem de apostar nessas peças quando o jogo for decisivo. Porque não basta só usar na hora tranquila, jogador de confiança aparece no momento de pressão. Além disso, a torcida tem cobrado reforços no ataque. Falta alguém que desequilibre, que resolva num lance individual, que chame a responsabilidade. Não adianta ter posse de bola e volume ofensivo se falta o cara para empurrar a bola para dentro. Essa figura, esse camisa 9 de respeito, ainda não. Apareceu em General Severiano nesta temporada? Pode ser alguém de fora, pode, mas também pode ser alguém do próprio elenco que ainda não engrenou. O futebol é cheio dessas surpresas. Outro fator importante nesse momento é o ambiente interno. O grupo precisa estar fechado, focado, com todo mundo remando para o mesmo lado. Não pode ter vaidade e disputa de ego, jogador insatisfeito contaminando o vestiário. A experiência mostra que times campeões, mesmo com limitações técnicas, alcançam feitos grandes quando estão unidos. E esse é o papel da comissão técnica: manter o grupo concentrado, motivado, acreditando no projeto. Porque se o clima interno azedar, não tem reforço que resolva. Do lado de fora, a torcida faz sua parte. Vai para estádio, apoia, cobra, pressiona, mas está sempre ali. E o que ela quer agora é ver atitude. Ninguém espera um time perfeito, mas todo mundo espera entrega. Ainda mais quando se está vestindo uma camisa com tanta história. E o torcedor sente quando o jogador está se doando de verdade. É por isso que mesmo em momentos ruins, a arquibancada segue empurrando. A paixão fala mais alto. E com os últimos jogos do mês de maio se aproximando, cada ponto passa a ser crucial. Enfrentar times como Internacional, Flamengo, Santos e Ceará em sequência é um baita desafio. São estilos diferentes, propostas táticas distintas e todos com muita coisa em jogo. O Botafogo vai precisar mostrar maturidade, saber quando acelerar, quando cadenciar, quando lutar pelo empate e quando ir com tudo pela vitória. Esse tipo de leitura é que separa os times bons dos campeões. Se conseguir passar bem por essa sequência, chega para o Mundial com outra cara. A confiança sobe, o ambiente melhora e até os reforços chegam com outra disposição. Ninguém quer entrar num time em crise. Todo jogador que vem de fora quer fazer parte de um projeto que está dando certo, que tem ambição, que sabe onde quer chegar. É essa imagem que o Botafogo precisa transmitir. E no meio disso tudo, há um detalhe que pouca gente fala, mas que faz toda a diferença: o planejamento físico. Com tantas competições, viagens longas, jogos em sequência, quem não tiver uma preparação física de alto nível vai sentir. Lesões vão aparecer, desempenho vai cair e o elenco vai ser posto à prova. O departamento médico, a preparação física e até a equipe de nutrição passam a ser protagonistas. Tudo precisa estar afinado. O Botafogo está no meio de um caminho que pode levar a um dos anos mais marcantes de sua história recente. Mas também está a um passo de desperdiçar oportunidades se não souber aproveitar o momento. A bola está rolando, as decisões estão chegando e o tempo de dúvida acabou. É hora de mostrar que o projeto é sério, que o elenco está pronto e que o clube pode sim sonhar com títulos de expressão. É isso que o torcedor quer, é isso que o futebol exige e é isso que o Botafogo tem pela frente. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o RJ Sport News. Na última coletiva de imprensa após a partida entre Bahia e Botafogo, o técnico Rogério Ceni surpreendeu ao adotar um tom crítico ao se referir à equipe carioca. O treinador do Bahia, conhecido por seu estilo direto e por não fugir de perguntas incômodas, fez declarações que rapidamente repercutiram no cenário esportivo nacional. O Botafogo é um time que vive de lampejos, não tem constância. A gente sabia que se tivesse intensidade, eles iriam cair de produção no segundo tempo, afirmou Ceni logo após o apito final. As declarações foram dadas depois de uma partida em que o Bahia conseguiu se impor diante do adversário, o que deu ainda mais força ao discurso do técnico tricolor. Ceni ainda mencionou a falta de repertório tático do time carioca, apontando que o Botafogo depende excessivamente de jogadas individuais e apresenta dificuldade em manter um padrão de jogo contra equipes mais bem organizadas. Eles têm qualidade, claro,
mas faltam ideias. Quando pressionados, se perdem facilmente. Isso precisa ser dito, completou. A fala gerou reações imediatas nas redes sociais, com torcedores botafoguenses se dividindo entre a indignação e a concordância. Alguns enxergaram as críticas como desrespeitosas, enquanto outros reconheceram que o Botafogo tem, de fato, oscilado no campeonato. Do lado do Bahia, a torcida abraçou o discurso do comandante, que parece estar conseguindo moldar uma equipe competitiva com personalidade e, principalmente, ambição. Ceni, que já havia protagonizado momentos polêmicos em sua carreira como técnico, parece não se preocupar em manter uma imagem neutra. Ele prefere ser transparente, mesmo que isso incomode. Apesar da polêmica, o técnico não retirou nenhuma palavra. Não falei nada que não seja visível? Quem acompanha futebol sabe do que estou falando? Nosso trabalho aqui é sério e quem quiser competir de verdade precisa fazer mais do que contar com a sorte ou o talento individual, disparou. A fala direta de Rogério Ceni reacende um velho debate sobre os limites entre análise tática e respeito aos adversários. Fato é que com declarações como essa, o Campeonato Brasileiro ganha um novo ingrediente: rivalidade verbal fora das 4 linhas. Obrigado por assistir ao RJ Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.